Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever em nosso canal, ativando as notificações e curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém? Existe uma atmosfera diferente em nosso meio. Amém, irmãos? Glória a Deus por uma noite como essa. Vejo que a presença do Senhor é real em nosso meio. Pode se assentar. Hoje está um culto diferente, irmãos. Está um culto diferente. Eu acordei enérgico. Eu mandei lá no grupo para os irmãos. Eu não sei como que está a sua expectativa hoje para essa noite, mas eu creio que teremos uma noite incrível no Senhor. Amém? Amém? 7 pessoas, irmão. Vai ser incrível mesmo essa noite. Em nome de Jesus, irmão. Eu creio, irmãos, que você fale para essa bênção do Senhor, que o Senhor permitiu sentar hoje do seu lado. Fala para ele: meu irmão, você está no lugar certo. Você está do lado da pessoa certa, na hora certa. Se prepara para vivermos uma grande noite no Senhor. Amém, irmão? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ao texto. Abre comigo sua Bíblia. Segundo livro das Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Deus, irmãos. Enquanto você encontra, segundo Crônicas, capítulo 20, nesse texto vai se referir ao rei Josafá. Um rei, como todos os demais ali, tiveram as suas pisadas na bola, mas no geral ele foi um rei ele foi um rei bom. Ele foi filho do rei Asa, e ele foi o 6º rei da tribo de Judá, do reino do sul. Ele foi descendente de Davi, e ele está na genealogia de Jesus. Esse é o rei Josafá. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele esteve com Josafá. Grave isso durante essa mensagem. O texto diz que o Senhor esteve com Josafá, confirmando o reino em suas mãos. Amém? Dada essa breve introdução, creio que você já encontrou, senão você consegue acompanhar a gente no telão. Segundo Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, vai dizer: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para trazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Razon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor, e proclamou um jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio para buscar o Senhor. Até aqui, por enquanto, deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar. Pai, toma o teu lugar essa noite, Jesus. Tu és o centro, Deus. Não viemos aqui para ouvir a voz de um homem, mas do teu doce e santo Espírito. Em nome de Jesus, repreendemos agora todo sono, toda a apatia, toda a incredulidade, todo o cansaço, Senhor. Que todo demônio que vem para roubar a semente da tua palavra caia fora em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, flua em nosso meio. Toma o teu lugar, te damos total liberdade essa noite. Declaramos que hoje já é uma noite especial, uma noite cheia da tua presença, cheia do teu poder, Pai. Vem, Deus, e faça aquilo que só o Senhor pode fazer em nosso meio. Que ninguém possa sair daquela porta, Pai, da mesma forma que entrou. Que o seu nome seja glorificado, exaltado, conhecido em nosso meio. Se você crê nisso, diga um amém bem forte e aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá, base. Começando aqui então, já te falei, Josafá era um cara que teve as suas mancadas com o Senhor, mas em resumo, Deus esteve com Josafá. Deus estava com ele, Deus confirmou o reino a ele. E o versículo 1 diz que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, ou seja, 3 povos diferentes, vieram para fazer contenda, vieram para fazer guerra contra Josafá. E escute isso, nem sempre todas as guerras que aparecem, todas as guerras que pipocam em nosso meio,
Todas as lutas que nós temos que enfrentar, elas são frutos de algum pecado que nós cometemos. Nem toda situação desconfortável que nós somos submetidos a viver é fruto de algo que nós fizemos como um reflexo de uma colheita. Ah, pastor, então Josafá era um cara perfeito? Não, irmão, longe disso, muito distante. Ele teve os seus vacilos, mas o que eu quero dizer é que nem tudo que nós passamos é colheita daquilo que um dia nós plantamos. Nem tudo, porque é muito natural nós pensarmos na nossa vida, quando aparece algum problema, aparece alguma situação desconfortável, a gente diz: onde eu errei? Não, mas espera aí, o que eu fiz de errado? Onde que eu vacilei? Aonde que eu caí? O que eu fiz que causou tudo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Aonde que eu dei essa mancada para estar vivendo tudo isso? E nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes é apenas um processo que Deus está nos colocando, não porque nós fizemos algo, mas por aquilo que nós ainda iremos fazer. E você não entendeu, isso é libertador para você, irmão. Processos que Deus nos coloca não é porque nós fizemos algo, mas é uma capacitação daquilo que Ele ainda vai fazer a gente viver, irmão. Entenda isso. Talvez essa dificuldade, essa situação que você está vivendo, claro, é um fato, pode ser que é só uma colheita daquilo que você plantou, mas se você não consegue ver uma justificativa plausível para você estar vivendo isso, entenda que esse processo não é algo devido a algo que você fez, mas sim algo que o Senhor está querendo te levar, e para isso é necessário te forjar, te deixar mais cascudo, te deixar mais maduro, te deixar mais cheio de fé. E hoje eu estou conversador, irmão, dá um desconto que é a naftalina de amanhã, mas fala para o seu irmão, nem tudo que acontece de ruim na sua vida é porque você errou, mas fala com convicção, porque pode ter pessoas do seu lado que vivem presas em algo que derramou lá em 2020, existem pessoas que viveram um fracasso lá na pandemia e até hoje vivem culpadas, ela precisa ouvir isso, nem tudo de ruim que está acontecendo, ou que acontece, é porque é sua culpa, é porque você errou, deu uma mancada. Olha para mim aqui, Josafá, ele foi um homem, um rei, que esteve com Deus, Deus estava com ele, mesmo assim, 3 povos se levantam para perseguir Judá, 3 povos se levantam para fazer guerra. Jesus um dia, ele estava de boa com seus discípulos, e ali depois de um dia de pregação, ele fala o seguinte: gente, é o seguinte, vocês vão ir para o outro lado, vão lá, e lá nós iremos nos encontrar. Você conhece bem essa passagem, e veja que aqui é uma ideia que Jesus está dando para os caras. Terminou um sermão, ó, seguinte, entra no barco, vão lá e a gente se encontra lá do outro lado. Jesus está dizendo isso, mas você vai lembrar dessa história que no meio do caminho, uma forte tempestade vai se levantar, e às vezes você vai falar: realmente, pastor, lembro dessa passagem, verdade, o que isso significa? Significa, irmãos, que estarmos vivendo a vontade de Deus, não significa que tudo vai dar certo, não significa que tudo vai correr bem. Estar vivendo ao lado do Senhor não significa que estamos isentos de problemas, de lutas, de fracassos, de dores, de reveses na vida. Não significa, irmão, que todo dia vai ser um mar de rosa, que todo dia tudo vai estar bem. Escute isso, base, se a vida fosse esse verdadeiro mar de rosas, como muitos pensam, o Senhor não seria conhecido como o Senhor dos exércitos. Mas muitas vezes nós achamos que não, romantizamos as coisas, vivemos num mundo onde está muita gente, sabe, romantizando, colocando as coisas tudo, muita gente acha que é aquele negócio: venha para o Evangelho, venha para a igreja e seus problemas acabarão, e tudo deu certo. Não, lindo, não é assim, irmão, isso não acontece, não é dessa forma. Na minha Bíblia, com certeza, se você tem uma, está escrito: venha e seja como eu, o Senhor diz. E como ele foi, pastor? Odiado, perseguido. Cristianismo, irmão, não é sobre facilidades, mas sempre ele foi marcado por dor, sofrimento e martírio dos homens. E muitas vezes nós deixamos esse evangelho deturpar. Veja a vida dos apóstolos, veja a vida desses homens que andaram ao lado do Senhor. Jesus os chamou, os caras estavam de boa, Jesus chamou os caras e falou: vem, me segue, bora, vamos. Mas é o seguinte: vocês serão perseguidos, se preparem porque vocês serão odiados, se preparem porque vocês serão mortos em meu nome, mas de boa,
eu estou preparando um lugar para vocês, eu estou preparando algo para vocês, mas fiquem firmes. Essa é a mensagem do Evangelho, irmão. Não é me segue e seus problemas acabaram, não é venha para a comunidade, para a igreja e tudo vai dar certo, você não vai passar por nada, irmão. 1 Coríntios 15:19, o apóstolo Paulo é enfático em dizer isso. Se a nossa esperança está somente nas coisas dessa terra, somente nas coisas desse plano, nós somos os mais miseráveis, infelizes dos homens, irmãos. Evangelho não é sobre uma resposta terrena, mas sim sobre uma verdade eterna, irmão. Aleluia por isso, igreja. Esse é o Evangelho do Senhor, esse é o Evangelho de Jesus, irmão. Lógico, buscamos sempre o melhor aqui. Quem não quer ter uma casa boa? Quem não quer ter um carro bom? Quem não quer comer bem? Quem não quer passear? Mas a nossa recompensa no Senhor não se resume somente aqui, irmão, mas após daqui, além daqui. E muita gente se frustra, muita gente vive frustrada porque entra no Evangelho e acha que o Evangelho é uma resposta para o hoje apenas. O Evangelho é uma resposta para agora. E pode ser, irmão, que vai durar anos e a resposta virá somente após. E está tudo bem, porque nunca foi uma promessa para o agora. Vamos ler juntos, irmão. Você encontra na sua Bíblia 1 Coríntios 15:19. Um versículo desse parece que não tem na Bíblia no Evangelho de hoje. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mais infeliz, irmão, mais triste, mais frustrado. Se você acha que aquilo que Cristo pode fazer por você é só nessa terra, é só nesse tempo, é só nessa fase, mas eu creio, irmão, no Evangelho de Cristo. Muitos podem apresentar um Evangelho diferente, outras coisas, mas são promessas vazias, irmãos. São promessas vazias que um povo vazio acaba abraçando, porque de fato é isso que muitas vezes nós queremos buscar. Muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir que talvez a resposta que nós queremos, a vontade que nós queremos, talvez não é essa que o Senhor vai fazer. E Ele diz que a minha graça te basta. E muitas vezes isso para nós é motivo, então eu não vou para a igreja, então eu não preciso de Evangelho. Se não vai vir o meu carro, se não vai vir a minha casa, se eu não vou ser curado dessa doença, então eu não quero Jesus. E muita gente já vem da forma errada, irmão. Sem romantismo, igreja. Que possamos ser lúcidos e maduros. Todo o Evangelho de Cristo, ele nunca foi marcado por facilidades. Nunca foi, irmão. Talvez o que muitos criaram, sim. Talvez um que te contaram, ou talvez um que você decidiu acreditar, mas o de Jesus não. O de Jesus nunca foi marcado por isso. Amanhã não, terça-feira, dia 31 de outubro, nós comemoramos o que? O Rá? Está amarrado, em nome de Jesus, igreja. Comemoramos o aniversário da Reforma Protestante, irmão. E glória a Deus por isso, irmãos. Na terça completa 506 anos dessa Reforma Protestante que a igreja viveu. Você acha que Martinho Lutero, pregando ali as 95 teses naquela igreja na Alemanha de Wittenberg, você acha que ali foi tudo de boa? Você acha que aquilo ali foi tranquilinho? Bem de boa ele fazendo aquele rebuliço todo, esse rompimento da igreja sobre o domínio do Papa. Você acha que foi algo suave, tranquilo, ok? Não podemos romantizar as coisas, irmãos. Precisamos entender o que de fato é o Evangelho e nos tornarmos pessoas maduras, porque pessoas maduras não ficam paralisadas por qualquer coisa que não acontece, por qualquer pedra que aparece no caminho, por qualquer problema que se levanta. Não é motivo para nos fazer parar. Nós precisamos ter essa convicção. Ah, pastor, então você está falando para mim que se eu tiver fechado com o Senhor, se eu tiver fechado com Cristo, eu ainda mesmo assim vou passar por muitos problemas? Vai, irmão, vai. Muitas tretas diversas, perrengues em grande quantidade, dificuldades, confusões diversas, irmãos. Mas eu posso te dar uma boa notícia: nenhuma delas vai faltar uma resposta, um escape, um consolo, um milagre, irmão. Sem nenhuma delas passaremos sem o favor de Deus. E aleluia por isso, irmão.
Glória a Deus por isso, irmão, porque o crente ele não luta atrás de uma vitória. E escute isso para você poder dar um glória a Deus, irmão. Eu estou agitado hoje, eu preciso de uns 3 agitados comigo. O crente não vive, irmão, o crente não vive atrás de uma vitória, irmão, escute isso. Mas o crente vive a partir de uma vitória, a partir daquilo que o Senhor já fez. Você não caminha, sabe, você não precisa andar querendo vencer, não, irmão. A Bíblia nos ensina que Cristo já venceu, e se nós estamos com Ele, nós já somos mais que vencedores. Não precisamos lutar por algo, mas viva a partir da vitória que Ele conquistou na sua vida, daquilo que Ele conquistou na sua casa, irmão. Não lute por vitórias, a vitória já foi dada. Saiba que a vitória já foi dada, já foi estabelecido, irmão. Glória a Deus, igreja. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos um tempo onde todo mundo acha que estar na igreja é estar isentão de problema, é estar isento de dificuldade, é estar isento de discussão, é estar isento de problemas causados com relacionamentos, irmãos. Sabe aquele negócio do, ai pastor, aquilo lá, você sabe, né, estou infeliz, e aquilo outro, não acredito nisso e tal, ai acho que vou parar. Irmão, vamos lá. O que está escrito naquela placa ali na frente? Igreja, amém? Está escrito uma igreja, não está escrito céu, é igreja. Igreja, irmão, então nós estamos rodeados de pessoas. Pessoas, irmão, são imperfeitas, pessoas dá trabalho. Muitas vezes nós achamos que dentro, só porque estamos aqui adorando um Deus perfeito, todos aqui já somos perfeitos. Temos diversas diferenças, irmãos. Precisamos ser maduros para entender isso. Às vezes você fica naquele negócio, ai pastor, ninguém me ligou essa semana. Irmão, você ligou para quantos essa semana? Ai pastor, ninguém falou comigo. Você falou com quantos essa semana? Mas nós gostamos de ficar colocando problemas. Irmão, igreja não é Disney. Igreja não é Disney, irmão. Precisamos nos ajustar e moldar, base. Nós não nos reunimos ou frequentamos uma reunião, um culto, por um lobby gospel, irmão, mas é pelo Senhor, é a nossa adoração ao Senhor. Que isso não seja inferior a talvez um dia que o irmão não acordou bem, a um dia que a pessoa, talvez na agitação dela, ela não falou com você. Às vezes nós nos tornamos muito infantis, irmãos. Pare com essa mentalidade de achar que igreja é um lugar perfeito, irmão. Não é, irmão. Não somos perfeitos, irmãos, para estar num lugar que é perfeito. Não somos, irmãos, mas apesar das nossas imperfeições, existe um Deus que a cada dia está nos aperfeiçoando e moldando, amém? Então deixa eu voltar para o texto, versículo 1. Versículo 1 diz que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Veja que não foi apenas um. Veja que não foi primeiro só os filhos de Amon, depois os filhos de Moabe, depois vem os meunitas perdidos. Não, irmão. Bom seria se os problemas se levantassem um por vez, né? Seria top se os problemas chegassem de forma organizada. Espera aí, eu vou testar a paz agora do Tiagão só agora no trabalho dele. Quando eu resolver as coisas do trabalho dele, aí eu vou atentar a casa dele. Mas parece que os problemas vêm tudo junto. Eles chegam de uma forma, irmão, tudo junto, eles se levantam vários. E nós precisamos entender que isso é normal. É normal os problemas agirem dessa forma. Os 3 povos diferentes se levantam. E como eu disse quinta-feira, irmão, vai ter dia na vida do crente que é uma noite. Vai ter semana na vida do crente, irmão, que você vai falar, não é possível, Jesus, que eu estou passando por isso. Não é possível que está acontecendo uma coisa dessa. Pastor, estou sendo atacado de todos os lados. Se levanta um na direita, um na esquerda, um atrás, um na frente. Parece que não para de pipocar problema. Não para de pipocar a luta. E às vezes você entrou aqui, irmão, dessa forma essa noite. Sabe? O tempo está fechado na sua casa, o cenário está inflamado, sabe? Aquele Turano está em guerra, você fala, eu não sei mais o que fazer. Talvez você é alguém que saiu de casa e fala assim, não quero nem voltar porque eu já sei o que está me esperando. Eu saiu na sexta-feira e falou, eu não quero nem voltar segunda-feira, que eu já sei o que tem lá. Esse final de semana poderia demorar um mês.
Posso te dar uma boa notícia, irmão? Quando os seus inimigos, quando esses problemas precisam eles ficar se juntando para querer te destruir, é porque até eles já enxergaram o valor que você tem e ainda não está enxergando. Sabe, irmão, entenda que você em Deus é grande. Você em Deus é grande, irmã. Você em Deus é grande. E Deus está dizendo para alguém essa noite, alguém aqui que chegou esgotado, desanimado, derrubado dessa semana, ou talvez que teve um mês pesado, e o Senhor está dizendo para alguém: fique tranquilo, podem se levantar diversos problemas, mas descanse, porque maior sou eu que estou em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia, igreja. Maior sou eu, Senhor, que estou em vocês. Que isso possa, irmão, encher o seu coração de vida, de esperança, para prosseguir. Versículo 2 vai dizer: então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo. Uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. E eis que eles já estão em Razon Tamar, que é em En-Gedi. Então Josafá teve medo, escute isso. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, mesmo com medo. Em outras traduções, não sei em qual você está lendo, vai dizer que ele ficou alarmado. Em outras palavras, Josafá ficou em choque, gelado, travado, paralisado. Mas o texto continua dizendo que ele, mesmo com medo, decidiu buscar o Senhor. Mesmo com medo dos inimigos, mesmo com medo. A Bíblia não diz que Josafá sentiu, a Bíblia não diz que Josafá se arrepiou, diz que ele decidiu. Tem um fundinho aí, está tocando uma música. Aleluia, já vamos. Escute, irmão, uma guerra, uma batalha, ela só é vencida pelas coisas que você decide fazer, e não por aquilo que você fica sentindo. Eu sinto que eu tenho que fazer isso, pastor. Não, irmão, é o que você está disposto a fazer, o que você decide a fazer. Uma guerra, um problema é resolvido com aquilo que você está disposto a pôr a mão e sujar, não com aquilo que você sente. As suas intenções, elas não têm tanto valor quanto as suas decisões diante de um problema, diante de uma guerra. Quantos de nós vivemos guerras, irmãos? Entenda isso. Aprenda a lidar com as suas emoções, aprenda a lidar com os seus sentimentos, irmãos, porque não são as notícias que nós recebemos que vai determinar a vida que nós iremos viver. Não pode ser as notícias que chegam em nós que vão determinar o dia que nós teremos, a vida que nós teremos, a conduta que nós iremos viver, irmão. A realidade que nós vivemos não pode ser condicionada pelas notícias que chegam. Decida fazer algo diferente. Como assim, pastor? Irmão, o que determina a sua vida não são as notícias, mas o que você decide a fazer a partir delas, quando elas chegam. Josafá não tinha controle nenhum contra os inimigos que estavam vindo, mas a questão é: o que você vai fazer a partir da chegada deles? O que você vai fazer, Josafá, a partir de agora, que você já está sabendo, os caras estão aí. Os caras estão aí, estão batendo na porta. Os caras estão chegando, como vai ser? O que você vai fazer? O que você decide a fazer? Escute, irmão, o seu posicionamento é mais importante que as notícias que têm chegado a você. A posição que você toma diante de um problema, a posição que você toma diante de uma fase, grave isso, irmão. Eu sei que pessoas precisam ouvir isso. A posição que você toma diante de um problema, irmão, é ela que vai determinar de fato a solução, e não as notícias que chegam. E para trazer uma força nisso que eu estou falando, você vai se lembrar de Jairo. Jairo, aquele cara que tromba Jesus, fala com Jesus: Jesus, minha filha está passando mal, vamos lá na minha casa. Jesus fala: mano, vamos, estou indo. Chega no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue, Jairo fica ali de boa. Chegam uns amigos dele, fala: mano, para de incomodar Jesus, sua filha já morreu. A notícia mal chegou, mas Jairo, ele tinha uma posição. E aí, vai falar para Jesus: está suave, Jesus, morreu, já era, só vamos sepultar. Ou ele poderia decidir que Jesus ia mudar aquela história, se posicionar e dizer: eu descanso porque eu sei quem é o meu Deus. Sabe, irmão, qual posição que você tem tomado, irmão?
Escute, base, eu não sei como está a sua vida, eu não sei quais guerras, quais batalhas você tem travado, mas é melhor você com medo dar passos de fé, do que você ficar aqui de domingo, de quinta-feira, falando que está cheio de fé, mas paralisado com medo na segunda-feira, travado e não fazendo nada, chegando notícia ruim, tragédia atrás de tragédia, irmão. Mesmo com medo, Josafá foi buscar ao Senhor. Mesmo com medo, Josafá foi buscar o Senhor. Igreja, ter coragem não é ausência de medo, irmão, entenda isso. Coragem é mesmo com medo eu fazer o que precisa ser feito. Mesmo com medo, eu estou pronto, vamos para cima, vamos bater de frente. O problema é resolvido, não é guardando, esquecendo, mas é estando à frente dele, irmão, olhando nos olhos, irmão, do problema. Coragem, base. E eu sei que isso é para alguém, irmão. Eu sei que é para alguém, irmão. Só para reforçar, Davi, escrevendo o Salmo 56, versículo 3, olha o que diz. Vai dar para você acompanhar no telão, para você não perder esse texto. Salmo 56, verso 3. Mas quando estiver com medo, eu confio em Ti, ó Deus, o Todo-Poderoso. Irmão, grave isso. Grave isso, escreve num papel, no braço, tatua na barriga. Grava isso em nome de Jesus, irmão. Quando você estiver com medo, confie no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Que você grave isso em nome de Jesus. Pastor, é difícil, pastor, é complicado. Eu sei, irmão, eu também tenho medo. Eu também já tive medo e eu sei que eu terei muito medo ainda. Toda decisão que a gente precisa tomar dá um gelo, dá uma travada, dá uma insegurança. Eu não estou falando algo que eu não vivo, mas eu estou falando algo que eu creio. Confie no Senhor, base. Confie no Senhor. O medo alarmou Josafá, mas não travou ele. Como eu já compartilhei aqui, irmão, a plantação dessa igreja, por diversas vezes eu tive muito medo, irmão. Medo. Mas entenda, medo é diferente de dúvida. Eu tive medo, não dúvida, porque eu sabia que aquele que me chamou era aquele que ia sustentar, era aquele que ia prover tudo. Quando sentires medo, base, confie no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Olha o Salmos 20, verso 7, o que vai dizer: em dias de guerra, uns vão confiar em quê? Em seus carros, outros confiarão em seus cavalos. Alguns vão confiar o quê? Na sua conta bancária. Outros vão confiar nos seus network. Outros confiarão nos seus contatinhos. Uns vão confiar na política. Outros confiarão na economia. Mas pastor, e o crente? O crente confia no Senhor, o Criador dos céus e da terra, irmão. É nesse que nós criamos, o Deus Todo-Poderoso, irmão. Que você saia daqui confiante naquele que era, é e há de vir. Aleluia, igreja. Glória a Deus, irmão, bendito é o nome do Senhor, irmão. Que você renove a sua confiança no Senhor essa noite, e entenda que sempre haverá um lugar seguro. Escute isso, igreja, sempre haverá um lugar seguro. Israel, um país que é menor do que o estado do Sergipe, para você ter ideia. Israel tem aproximadamente 1,5 milhão de bunkers. O que é um bunker, pastor? Bunker é um local seguro, fortificado. Eu vou te dar 3 definições. Se você é assim como eu, ou está hoje pentecostal, você vai entender o mistério. Definição 1 do que é bunker. Bunker é uma estrutura fortificada parcial ou subterrânea para proteger aqueles que se abrigam diante de guerras. Alguns aleluia discreto. Está faltando azeite na congregação, viu, Wesley? Vamos para o 2. Bunker é um lugar... Bunker é um abrigo blindado, local que guarda você do inimigo. Local que guarda você do inimigo, local muito protegido, usado para resistir a ataques. Agora você começou, né? Olha o último, 3ª definição. Bunker é um esconderijo que contém tudo base, que alguém precisa para sobreviver. Ei, base, eu encontrei um bunker essa noite, ela está aqui, ó.
Salmo 91, que vai dizer: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Verso 5: você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia, não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Aleluia, igreja, aleluia, irmão. Encontre esse lugar seguro no Senhor, irmão. Às vezes você pode me olhar e falar: pastor, mas o que tem a ver com Josafá? Em meio à guerra ele encontrou um lugar seguro. Qual, pastor? Versículo 3, a parte B. Versículo 3, a parte B vai dizer: e Josafá proclamou um jejum em todo o Judá. Como assim, pastor? Isso mesmo, irmão. O lugar seguro do crente é a oração e o jejum. Esse é o bunker do crente. Esse é um lugar seguro. Não existe uma ferramenta, outra ferramenta que o crente use em uma guerra, em um problema, que não seja a oração, o jejum, a palavra, a adoração base. Não existe, irmão. Então Josafá, ele encontra esse lugar seguro e continua no versículo 4: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Ou seja, escute isso, pessoas de todo canto se juntaram, o povo se uniu. Diante de uma dificuldade, o povo não se isolou, o povo se uniu. Todos vieram para ajudar. Escute, lugar de guerra, base, não é lugar de se isolar, não é lugar de ficar sozinho. Não, pastor, é que eu estou passando umas tretas lá em casa, você não sabe o tanto de BO que eu tenho, é melhor eu ficar na minha casa, eu nem quero dar problema para vocês. Não é assim que resolve, não é assim. Quando o problema se levanta, você precisa estar unido, junto, mais presente. Não, mas está difícil. Apesar da dificuldade, esteja firme, esteja junto. Não se isole, irmão, devido aos seus problemas e às suas dificuldades. Por quê, pastor? Porque o crente que se isola se torna uma presa fácil. É uma presa fácil, irmão. Quando você está isolado, já era. O crente já para, o crente já desiste, o crente já esfria, o crente já começa a fazer o que não fazia antes, porque ele se isolou e o problema vai continuar lá. O diabo, sabendo, irmão, a primeira coisa que ele vai fazer, quando os problemas começam e as pessoas começam a querer se isolar, ele começa a lançar algumas setas. Quais, pastor? Vou deixar meu ministério. Não, eu vou mudar de igreja, eu vou ficar de boa. Quer saber? Eu vou chegar e eu não quero me envolver com gente, porque gente dá trabalho. Eu não quero mais isso. Mas eu volto a dizer isso. É na mesa que cura, irmão. É na comunhão que a bênção é declarada, igreja. É no meio dos irmãos que a bênção chega. É no meio de gente que o Senhor libera a resposta, igreja. É misturado aqui, ó, na congregação, que nós somos fortalecidos, irmão. É numa noite como essa que nós saímos daqui, irmão, cheios de esperança, cheios de força para enfrentar tudo aquilo que tem se levantado lá fora, irmão. É no meio da congregação. E aí eu te pergunto: para onde você corre quando o problema vem? O que você faz quando o problema vem? Josafá, mesmo com medo, ele foi para o Senhor, porque ele sabia que era o Senhor que poderia fazer algo, era o Senhor que ele confiava. Mas e a igreja? E você que está me ouvindo? O natural sempre diante de uma tempestade, de um problema, é a gente correr para onde a gente confia. E eu te pergunto, diante dos seus problemas, você tem corrido para o trono da graça ou para o Instagram? Diante dos seus problemas, quando você precisa buscar respostas, você tem pesquisado no Google ou você tem mergulhado na palavra de vida eterna? Como tem agido diante dos seus problemas? Você tem ido muito atrás em opiniões de homens? Ou você tem buscado ouvir a voz de Deus? Porque para onde corremos nos mostra onde está a nossa esperança. Não é nós dizermos num domingo: eu confio no Senhor.
Eu sou de Jesus, eu sou uma ovelhinha do Senhor, aleluia. Não, diante dos problemas, para onde você tem corrido? Para onde você tem olhado? O que você tem feito? Você tem reclamado? Você tem pensado em desistir? Ou você tem lançado tudo isso diante do Senhor? Você tem se derramado diante do Senhor? Responda para você. Para onde corremos quando queremos ter uma segurança no Senhor, irmão? Eu creio que uma noite como essa, o Senhor está convidando um povo a mudar talvez a rota, a mudar talvez o foco, a mudar talvez o pensamento sobre algumas coisas. Porque muitas vezes quando vem um problema, a gente corre o quê? Não, deixa eu ver se eu tenho dinheiro para resolver isso aqui. Não, deu um problema, não, mas espera aí, eu vou dar um jeito. E como confiamos no Senhor? Se não o buscamos, se não nos lançamos, se não nos debruçamos. Não diga que confia no Senhor, irmão, se você só recebe uma dosezinha de Bíblia na quinta e no domingo. Não diga que você confia no Senhor, se você só ora, irmão, quando lembra. Não diga que você confia no Senhor, se você nem lembra qual foi o último jejum que você fez. Aqui não é uma igreja que eu vou ficar falando, vamos abrir um jejum, igreja. Não, irmão, é algo individual do crente. Na Bíblia você não vai ver nenhum texto de Jesus dizendo, e ordene o jejum. Não, mas Ele espera que nós jejuemos. Cada um sabe a sua hora e o seu dia. Mas já passou 2 anos e você não sabe mais o que é isso? Não, eu jejuo Instagram. Vamos virar crente, irmão. Jejum de crente, irmão. Jejum de crente, igreja. Que possamos confiar mais no Senhor essa noite, irmão. Que possamos confiar mais no Senhor. Às vezes você pode me dizer, nossa pastor, mas é difícil, né? É difícil ser crente. São tantas aflições, são tantos problemas, tribulações. Sim, irmão, esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus, João 16:33. Vou ler para você. Não é que a água está gostosa não, tá, Alcides? É que eu comi carne hoje, viu? Fica na paz, em nome de Jesus. João 16, versículo 33, o clássico, ele vai dizer, eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer. A garantia, a base, é que nesse mundo, ou seja, em todo lugar, é no mundo. Não é em alguns lugares, não é em alguns países, não é em alguns dias da semana, mas no mundo, vocês vão sofrer, haverá dor. Mas o que nos conforta, igreja, é que não tem um ponto final ali, mas sim um ponto e vírgula. E ele continua, mas tenham coragem, tenham ânimo, base, convicção, confiem, pois eu, Senhor, venci o mundo. E isso precisa, irmão, estar latente no seu coração. Isso precisa estar claro no seu coração. Se nós estamos em Cristo, base, se nós estamos com o Senhor, nós já vencemos também. Nós já vencemos também. E o último texto da noite, que tem total conexão com o que Josafá viveu, e muitos podem estar vivendo assim essa noite. Quero que você abra comigo, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, a partir do versículo 8. Vou estar lendo na NVI. Bem, segunda carta de Paulo, capítulo 4, versículo 8, vai dizer: de todos os lados nós somos pressionados. Veja, irmão, de todos os lados vem a pressão. De todos os lados nós somos pressionados. E entenda aqui algo sobre a pressão. Entenda, irmão, os cozinheiros vão me entender bem agora com facilidade. E eu quis até usar essa ilustração com a minha esposa para ver se tinha sentido, porque eu não sou um cozinheiro. Mas por que você coloca uma carne na pressão e simplesmente você não coloca uma panela com água e deixa ela cozinhar? Porque é mais rápido, certo? Por isso que nós usamos a pressão. Percebe, irmão, que a pressão que muitas vezes você está pedindo para Deus tirar de você é aquela que Ele está usando para acelerar o processo. Você consegue ver, irmão, como essa pressão de Deus muitas vezes é algo que Ele está acelerando aquilo que Ele quer te levar, acelerando aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E muitas vezes essa pressão que você está falando, Deus, tira isso, desliga essa panela, desliga, Pai.
Entenda essas pressões do Senhor, irmão. Você tinha que vibrar com isso, base. Você tinha que vibrar, irmão. Essa pressão que está sobre a sua vida é Deus acelerando o seu processo, irmão. É Deus movimentando as coisas, irmão. Não reclame da pressão. É Deus dizendo: eu vou acelerar o seu processo para você conseguir chegar mais rápido no seu destino. Eu vou acelerar, mas confie em mim. Confie em mim, segure as pontas, se mantenha firme. Se mantenha firme, confie no processo, como Caio disse na quinta-feira, irmão. 1 Coríntios 10:12, não foi dada a ninguém uma prova, uma tentação maior do que aquela que nós podemos suportar, porque Deus é fiel. Juntamente com a provação vem o livramento, vem o escape. Então, sem vitimismo, irmão, respeite o processo, confie, Senhor. O Senhor me vê um Jedi, Deus, mas aleluia, aleluia, Deus, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui firme, eu não vou parar, eu não vou desanimar, eu não vou procrastinar. Hoje a mensagem, irmão, não é para crente que tem a vida mais ou menos, igreja, entenda isso. Eu prego para você, às vezes que entrou aqui, talvez pensando em desistir, jogar tudo para o alto. Tem tanta pressão, está vindo pressão de um lado, do outro, você está falando: cara, eu não sei mais o que fazer. E Deus te trouxe aqui para você ouvir: descanse, aquieta e saiba que o Senhor é seu Deus. O Senhor é seu Deus, irmão. Descansa no Senhor. Essa pressão está acelerando as coisas, acelerando o propósito, base. Nós somos daqueles que avançam e não daqueles que retrocedem e são destruídos, irmão. Se mantenha firme no Senhor, amém? Sinto, irmão, de declarar isso na vida da igreja, irmão. Você não vai desistir, irmã. Você não vai desistir, irmã. Você vai parar de olhar para o plano B hoje. Hoje você rasga o plano B, irmão. Para de olhar para trás, igreja. Para de olhar para trás. O Senhor está falando com homens e mulheres aqui. Eu sei que o Espírito Santo está falando no seu coração. Você não pode parar. Você não pode parar. Siga firme, avance no Senhor. Suporte essa pressão, que o Senhor é contigo, base. O Senhor é contigo, base. E o texto continua: somos pressionados, mas não desanimados. Opa, pressionado sim, desanimado nunca. Ficamos perplexos, como Josafá ficou. Josafá ficou perplexo, agitado com a chegada da guerra, mas não desesperado. Versículo 9, para você dar um glória a Deus: somos perseguidos, mas não abandonados. Aleluia, base. Existe uma promessa. Existe uma promessa. Qual promessa, pastor? Eis que eu estarei com vocês até o final dos tempos. Aleluia. Eu, Senhor, jamais o abandonarei, irmão. Jamais abandonarei. Você que tem flertado com isso: o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou. O Senhor está dizendo essa noite: a perseguição vem, mas jamais você será abandonado. Jamais. Continuando, abatidos, mas não destruídos. Às vezes você pode olhar e pensar assim: irmão, eu sou um cara que fico muito abatido. Você vê às vezes eu elétrico aqui, agitado, e glória a Deus por isso. Mas você precisa me ver um dia que eu não estou pregando, irmão. Mas abatido sim, destruído não, irmão. Destruído não, irmão. Escute, abatimento é algo momentâneo. E isso é para alguém. Escute isso: abatimento é algo momentâneo. E você não vive de momento. Você não é alguém que fica vivendo de momento. Você vive de propósito no Senhor. Não são momentos que te definem, não são estações que te definem, mas o seu propósito em Deus que te define. Que você não seja levado, seja guiado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos momentâneos, mas que você seja levado pela sua fé no Senhor. Pela sua fé no Senhor. Abatido sim, destruído jamais. Destruído não, amém? Pule para o versículo 16 para a gente encerrar. Versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pastor, o que eu preciso fazer quando a guerra chega? Escute, pare de olhar para as coisas do exterior. Pare de olhar para os problemas, pare de olhar para as tempestades,
para as discussões e comece a olhar para a renovação que está acontecendo no seu interior, dia após dia. Dia após dia o Senhor está renovando a sua fé, renovando a sua esperança, renovando o seu caráter nele. Suporte isso. Não olhe para as coisas exteriores, olhe para aquelas interiores. O versículo 17: pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Olha aqui, duas características do sofrimento do crente: leve e momentâneo. Pastor, leve? Você não sabe o que eu estou vivendo. Já falei, irmão, 1 Coríntios 10:12, que não passaremos por nada que não possamos resistir. Deus nunca, irmão, vai te chamar para uma missão. Deus nunca vai te chamado para algo, para um propósito, que antes Ele não tenha preparado todo o sustento, todo o suporte. Só confie, igreja, só confie, só confie. Você não está sozinho, irmão. Ei, irmã, você não está sozinha, irmã. Você não está sozinho, Ele te sustenta. Aquele que te chamou te sustenta, base. Você não está sozinho nesse barco, desanimado, desamparado. Pode não estar leve, pode não estar fácil hoje, mas se a guerra chegou é porque você dá conta, irmão. É porque você dá conta, se você estiver firmado nele. Se você estiver firmado nele, nessa guerra você já venceu. Essa batalha você já venceu, esse desafio você já venceu. Que a sua esperança seja renovada essa noite, que a sua confiança seja forjada no Senhor essa noite, igreja. Que você tenha uma confiança renovada ao sair daqui, irmão. O texto disse que nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Escute, irmão, nenhuma guerra dura para sempre. Nenhuma guerra dura para sempre, nenhum sofrimento, nenhum choro dura para sempre, irmão. Eu lembro do Davizinho, Salmos 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria ela virá, ela vem, irmão. É momentâneo, é momentâneo. Descansa que essa guerra não é para ser o seu fim. Essa luta, essa tempestade, essa dificuldade que você está vivendo não é para te destruir, não, irmão. Confie no Senhor. Versículo 17: os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna. Olha isso. Estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Eles quem, pastor? Todo sofrimento. Todo esse sofrimento que você acha que é grande, dentro de você está produzindo uma glória eterna. Assim, fixamos os olhos. Olha o que Josafá fez, hein, irmão? Quando fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Escute, o problema, a dificuldade, a desavença, o perrengue que você pode estar vivendo é passageiro, é transitório, é momentâneo, mas o que não se vê é eterno. É eterno, irmão. Aquilo que o Senhor está forjando em você, irmão. Quero te dar uma boa notícia, base. Essa prova que você está vivendo vai virar um testemunho na sua casa, irmão. Vai virar um testemunho no seu trabalho. Toda essa história que Deus está escrevendo na sua vida hoje, irmão, vai virar um testemunho. Eu vim pregar para alguém, irmão, que precisava ouvir isso. A sua história, irmão, que você pode ter dito, não, já deu tudo errado. Deus vai fazer virar um testemunho, irmão, porque quando essa guerra acabar, a sua patente diante do Senhor, ela vai mudar, porque agora você vai sair um homem, uma mulher habilitada a viver um novo tempo no Senhor, uma nova estação no Senhor, mais maduro, mais cascudo, que as suas lágrimas de hoje, escute, elas serão usadas para consolar outras pessoas, irmãos. Toda essa lágrima que você tem derramado diante do Senhor, todo esse choro, entenda, irmão, que quando essa ferida for fechada, o ministério será aberto, irmão. Quando essa ferida for fechada, o ministério será aberto. Deus, Ele quer te usar em lugares que você foi muito ferido, em lugares que você foi muito machucado. E base, Deus está falando para pessoas, eu quero dar propósito para as suas dores, eu quero dar propósito para as suas lágrimas, para o seu choro, eu quero dar propósito. Eu creio, irmão, que Deus está levantando essa noite em nosso meio. Deus está levantando essa noite soldados,
Homens, mulheres, guerreiros no jardim de Abril, irmão. Homens e mulheres que estavam talvez sem força, que entraram talvez desacreditados. E Deus está falando para você: eu sou maior que essa guerra. Eu, Senhor, sou maior que esse problema. Eu, Senhor, sou maior de tudo isso que você está vivendo. Por mais que você esteja em dúvida, eu sou o seu Deus. O Senhor está falando ao seu coração, irmão. Você precisava ouvir isso. Deus está dizendo: traz a sua memória aquilo que te gera esperança. Traz a sua memória aquilo que te traz esperança. Eu não te sustentei em 2020 quando tudo fechou naquela pandemia. Hoje não será diferente. Hoje não será diferente. Confie nesse novo tempo. Confie nessa nova fase que eu estou comissionando você a viver. Ei, base, o Senhor está mandando dizer que a sua vida tem um dono, irmã. A sua vida tem um dono, irmão. Você foi comprada, minha irmã. Você foi comprado, meu irmão. Você em Cristo, irmão, é alguém especial. É alguém importante no Senhor. Deus está aqui, irmão. Você pode me perguntar: pastor, que noite é essa? É uma noite de renovo, irmão. É uma noite de renovação do céu, irmão. É uma noite onde existe uma renovação da sua fé, da sua confiança no Senhor. Que possamos ter a nossa fé mais forjada no Senhor, a nossa confiança no Senhor. Eu sei, irmão, que o nosso Redentor está vivo e em breve se levantará em nosso favor, irmão. Eu creio, irmão, e eu quero que você saia daqui com essa convicção no seu coração. Aleluia, irmão. Aplauda o Senhor, se coloque de pé. Escute que já vou acabar. Eu vi um testemunho de um homem que disse que ele teve contato com alguns soldados de Israel que estão nessa guerra. E a pergunta que ele fez a esses soldados foi: cara, por que você não foge daí, mano? Por que você não sai fora disso? E aquele cara relatando, ele disse: porque é isso que meu inimigo quer. O meu inimigo quer me parar. O meu inimigo quer que eu fuja. O meu inimigo quer que eu me entregue. E diante de uma guerra não se pode fugir. Diante de uma guerra você tem que enfrentar. Você tem que se posicionar. Olha que curioso, você sabia que 100% dos reservistas de Israel, 100% daqueles caras que foram chamados para se apresentarem à guerra, sabe quantos deles se apresentaram? 150%, irmãos. 150% dos homens. Pastor, o que é isso? É Deus mostrando que em dia de guerra, irmão, não se olha para trás, não se fica sentado, não se fica resmungando, não se tem medo. Em dia de guerra, irmão, não se fica se lamentando. Você lembra de Davi? Golias tinha quase 3 metros. É considerado um cara muito grande, um gigante, sim ou não? Mas em nenhum texto da Bíblia você vai ver Davi dizendo ou se referindo a Golias como um gigante. Você nunca vai ver Davi se dirigindo alguma palavra a Golias como um gigante. Por quê, pastor? Porque você quem vai determinar, irmão, o tamanho dos seus desafios. Não fique valorizando os seus problemas. Não fique, irmão. Não fique valorizando as suas lutas, irmãos. Davi, ele não estava nem aí olhando para o tamanho daquele cara. Davi, ele estava olhando para o dedo daquele cara, irmão. Porque Davi, quando diz para aquele cara e fala assim: quem é este incircunciso? Na Bíblia o que diz em circuncisão se diz sobre aliança. Davi está dizendo assim: quem é esse cara, quem é esse problema que não tem uma aliança com Deus e acha que porque ele é grande ele vai me parar, ele vai destruir. Eu quero falar para você, irmão, esse divórcio talvez que você tem flertado, ele não tem aliança com Deus, mas você tem, irmão. Essa depressão que tem se aproximado de você, ela não tem aliança com Deus, mas você tem, irmã. Essa insônia, essa apatia que tem tido, ela não tem aliança com Deus, mas você tem, minha irmã. Essa crise financeira que tem se levantado na sua vida, ela não tem aliança com Deus, mas você tem, meu irmão. Não deixe esse problema criar essa frieza espiritual, esse desgosto que não tem uma aliança com o Senhor, te intimidar e fazer você parar. Ei, base, te trouxe aqui para te lembrar
eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você, irmão. Cadê os aliançados no Senhor essa noite, irmão? Eu creio que o Senhor está renovando essa noite, dizendo: eu tenho uma aliança com você, eu tenho uma aliança com o meu povo. Não desacredite, não desanime, aleluia, aleluia, irmão. Não valorize esse seu problema, não se entregue a essa luta. Banda, pode subir, pode subir. Irmãos, contra Josafá, muitos se levantaram, e eu não sei o que tem se levantado na sua casa. Confesso para você que eu não sei o que tem se levantado na sua vida, mas eu creio que o Senhor preparou uma noite como essa para dizer a você, meu irmão, você, minha irmã, coragem. Coragem. Coragem para quê, pastor? Para decidir fazer o que precisa ser feito. Coragem para decidir fazer o que precisa ser feito. Eu estou com medo, pastor. Mesmo com medo, se posicione. Mesmo com medo, decida. E feche seus olhos, eu quero orar com você, Pai. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora em nome de Jesus, Pai, toda a covardia, Pai. Toda a resistência do mundo espiritual, Senhor. Todo bloqueio na mentalidade, todo bloqueio, Pai. Que em nome de Jesus caia agora tudo por terra. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, nos batiza essa noite com coragem, com amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não.